Pessoal, boa tarde, eu me chamo Andresa Águida e venho com mais um vídeo da série Desconstruindo a Identidade, onde eu trago um pouco da minha trajetória de vida, da minha experiência de vida para vocês, a fim de nós entendermos um pouco desse processo da construção e desconstrução da identidade. Convido a vocês a se inscreverem no canal, clicarem no sino para acompanhar as atualizações. Bom, eu estava na fase da infância, essa infância convivendo com os primos, algo muito saudável, algo muito gostoso de viver. E assim, gente, voltando um pouco à história, nos meus 5 anos, quando eu estava indo para a escola, na época da prefeitura ainda, eu tive um pequeno acidente, passando por uma mecânica. Um primo estava nos levando para a escola, eu e meu irmão mais velho. E aí, passando uma mecânica, uma peça escapou de do escapamento de um carro e entrou dentro da minha perna direita. E aquilo foi terrível. Eu tenho a lembrança até do líquido que passaram, era uma coisa laranja. Eu lembro que não deram ponto nenhum e eu fiquei com uma cicatriz na perna, minha cicatriz albina. Gente, eu tenho uma cicatriz albina na perna. E eu acredito que por causa disso acabei desenvolvendo uma intolerância talvez a andar nas calçadas. Eu gosto muito de andar pela rua. As pessoas podem pensar, ah, você não quer pisar em cocô de cachorro, mas na verdade eu acho que eu fiquei talvez traumatizada dessa situação de ter sofrido, né, esse percalço na vida. E assim, me recuperei rapidamente, eu era uma criança muito saudável e tudo mais, e assim, eu acredito que eu superei essa fase e tal. E aí, voltando para a fase escolar, estamos na escola e assim, e aí começa a minha saga escolar, gente. Porque assim, o quadro negro era enorme, 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 e eu não enxergava absolutamente nada daquele quadro. E eu lembro que já no pré, a professora ela já começou a me colocar no tablado, porque na época haviam tablados na escola. E eu não sei se isso foi uma escolha dos meus pais, se foi uma decisão do professor de colocar lá, porque ele achava que lá poderia ser melhor. Mas, gente, hoje eu digo isso para vocês, porque na época eu não sei qual era a sensação que eu tinha, mas aquilo para mim era constrangedor, assim, eu me sentia muito exposta. Imagina, gente, eu brinco que era a minha primeira performance artística, onde eu parecia um pavão ali na frente, todo mundo com as carteiras no lugar normal e a minha em cima do tablado, e aquilo para mim era constrangedor, sabe? Assim, as pessoas, a porta da sala ficava aberta e via as pessoas passando no corredor e viam a minha carteira, e aquilo me deixava ainda com mais vergonha. Consequência de tudo isso, pessoal, eu fiquei uma pessoa muito tímida, muito tímida. Eu era muito tímida, eu era muito retraída. E eu acredito, gente, fazendo uma análise da situação, que ter vivido essa situação pode ter me deixado muito tímida, de fato, porque assim, realmente eu ficava muito exposta. Mas lembro de ter amigos no pré, lembro de relações de amizade, mas assim, lembro de ser uma pessoa extremamente tímida. E eu acho que a sensação de ir para a escola não era uma sensação tão prazerosa como eu gostaria que ela fosse. Então, assim, essa situação ela se repetiu no pré, na primeira série e na segunda série. E veja bem, gente, não estudamos em escola especial, não era uma escola inclusiva e tudo mais, assim, porque como eu disse, meus pais não tinham noção nenhuma do que a gente enxergava, assim, do que poderia ser isso, por que que a gente enxergava daquela maneira, eles não entendiam o que que era isso. E enfim, nós estudávamos junto com outros colegas, não havia material ampliado, não havia caneta mais grossa, linha mais grossa, folha maior, não sei o que lá, não havia nada disso, não havia nada disso, gente, a gente estudou junto com todo mundo, o desenvolvimento era, assim, o desenvolvimento foi normal, assim, nós conseguimos acompanhar a turma normal, é aquela mesma dificuldade que qualquer outro colega. Um tem dificuldade com uma matéria, outro tem dificuldade com outra, enfim, assim. Nós não tivemos um atraso no desenvolvimento, nós passávamos de ano.
o André era um pouco mais estudioso, eu era um pouco mais relapsa nos estudos, enfim. Tenho essa lembrança de nós termos um desenvolvimento normal na escola. A visão, ela não impediu esse desenvolvimento, ela não impediu com que a gente conseguisse estudar. E eu lembro, gente, que o único recurso que a gente tinha no colégio era uma lupa de mão. Eu lembro da lupa de mão, mas não lembro da lupa na escola. Eu lembro da lupa em casa, porque assim, a gente tinha muito trabalho. Quem lembra da Barça, sabe aquelas enciclopédias? Você tinha que fazer um trabalho falando, sei lá, sobre a palmeira. E aí você ia na Barça, aquelas letras minúsculas, minúsculas, minúsculas. E a gente tinha que ler aquela letra, e a letra era difícil, aí tinha que copiar para a folha de almaço para entregar o trabalho escrito sobre a palmeira. E aí, enfim, era essa saga de copiar. E eu lembro muito de levar caderno para casa, mesmo no primário, sabe, de levar caderno. Então, assim, a escola, em vez dela ter o período de 4 horas, como era para todos os colegas, para nós parecia que ela, para mim pelo menos, parecia que ela tinha 5, 6, porque chegava em casa, às vezes tinha que copiar uma coisa do caderno de outro colega, enfim. Não foi uma fase muito fácil, assim, não foi uma fase muito prazerosa. Eu tenho leves lembranças do recreio dessa fase do primário, assim, de uma coisa. A escola era muito, tinha pátios muito grandes e eu lembro muito dessa coisa do pega-pega, sabe? Do esconde-esconde. São duas brincadeiras que eu lembro bem. E eu lembro de nós participarmos de todas as atividades, mas não lembro de ter essa cobrança, protetor solar, não sei o que lá. Nada, gente, nada. Isso não existia naquela época. Não havia esse cuidado, assim. Não me lembro, nunca, não me lembro jamais de ter levado o protetor solar para a escola. E assim, a nossa fase do primário, né? Eu lembro do primário que eu olhava a galera do ginásio, eles iam sem uniforme. E nós pensávamos assim, nossa, eu era doida para chegar no ginásio, assim, para carregar fichário, porque eu achava um charme as pessoas andarem com fichário e andarem de calça jeans. Então, assim, nossa, quando eu vou ter a minha calça jeans, o meu fichário para ir na escola desse jeito, sabe? Porque assim, nós tínhamos que usar um uniforme, nós éramos obrigadas a usar o uniforme, tinha a coisa da fila, eu era uma pessoa muito alta, eu lembro de ser a última da fila, eu tenho essas lembranças do colégio, mas assim, a gente, eu pelo menos, né, tive essa coisa da carteira, e aí com 8 anos, com 9 anos de idade, 8 ou 9 anos de idade, eu não me recordo, eu me encorajei, cheguei à professora e disse assim, olha, eu quero sentar junto com os meus colegas, essa situação não resolve, eu não enxergo, eu quero sentar junto com eles. Eu lembro de ter falado isso, mas não argumentado muito, que aquilo me expunha, aquilo me deixava envergonhada, eu não me lembro. Mas eu lembro de ter pedido para sentar junto com os colegas e a professora aceitou. E aí eu comecei a sentar junto com os colegas e continuei não enxergando a lousa do mesmo jeito, gente, mas eu me encorajei a falar isso. Então, assim, foi um momento muito importante, que eu falo até que foi um salto, assim, né? Ter esse ato de coragem, de chegar, essa iniciativa, porque assim, como eu disse, né? Eu era uma pessoa muito tímida, né? E vejam bem, né? Como que a questão da timidez, ela interfere também nesse processo, né? Se eu fosse uma pessoa mais desenvolta, mais solta, talvez eu tivesse já falado na hora que a professora tomou aquela iniciativa, mas me faltou coragem, me faltou coragem. Eu tinha muita vergonha, eu era muito tímida, eu era tímida de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, gente. Mas eu lembro na quarta série do recreio, assim, de brincando com um amigo, tem um amigo do meu irmão, o Gilberto, que é amigo nosso até hoje, mas tenho lembrança da gente brincando no recreio, sabe, assim, encontrava com meu irmão que era um ano mais velho e a gente, dessas brincadeiras de recreio, coisas muito saudáveis, assim, tenho lembrança dessas, tenho essas doces lembranças, assim, mas didaticamente, dos estudos da escola, são lembranças que realmente eu não gosto muito. E pra gente, a fase da escola não era muito fácil, no sentido de que nós morávamos longe da escola, como eu disse, morávamos na Casa Verde Alta. A escola era no centro. E
A gente saía de casa no começo, logo depois do almoço, antes do almoço, não me recordo, e chegava em casa muito tarde. A gente perdia o dia inteiro na escola, era terrível, assim, sabe? Assim, porque passava o dia, acabou. E eu lembro que a gente foi pro ginásio, no ginásio a gente foi estudar de manhã. Mas isso fica para o próximo vídeo. Eu agradeço vocês até aqui e encontro vocês na nossa próxima viagem.